Fala galera, aqui é o David do canal The BusyWix Tips e hoje eu vou ensinar vocês a criar uma janela que aparece quando o usuário tenta sair da página. Olha que beleza, não funcionou, deu um atraso aqui, mas funcionou. Então essa janela aqui, geralmente para oferecer alguma promoção, desconto ou algum material para download e você não quer que o usuário saia da página, aí você exibe uma janela ou um pop-up. Tá? Esse tutorial ele serve tanto para o Wix clássico quanto também para o Wix Studio. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, antes de mais nada, eu já deixei aqui uma página com alguns elementos, e isso é irrelevante porque é você que vai criar, e a gente vai basicamente mexer só no código, tá? Mas não se preocupa que vai ser bem fácil, garanto que qualquer um consegue fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a nossa janela, que aqui é chamada de Lightbox. Tá, eu esqueci o termo em português, mas vai ser Lightbox mesmo. Eu acho que é janelas. Então, como que você cria uma janela? Eu já deixei a minha criada, o nome dela é Anúncio, bem simples. E você vai criar uma janela clicando aqui no Adicionar Elementos, vindo em Interativo, e você vai ter aqui, Interativo, vai ter aqui as Lightboxes, ou janelas, e já tem algumas pré-definidas aqui, como a janela de boas-vindas, de inscrição, promoção e contato. Você pode adicionar qualquer uma delas e aí você edita da maneira que você quiser. Se você não encontrar isso aqui ou qualquer outro elemento no site, eles adicionaram recentemente esse recurso de pesquisa. Então você clica aqui, escreve o nome do que você quer e vai abrir aqui automaticamente. Segunda coisa que a gente precisa fazer é ativar o modo avançado. Então você vem aqui em Dev Mode, ou modo avançado, em português, e Turn on Dev Mode. Já vai aparecer aqui para você um pequeno trecho de código, que é esse onReady, que é o código que é executado quando a página é carregada. Eu posso apagar tudo isso que está em cinza, que são comentários, que estão depois dessas duas barras. Isso não faz diferença nenhuma no nosso código. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é importar dois módulos. Que são esses módulos? Vou precisar importar primeiro o Wix Window. E aí quando você começa a escrever, que eu escrevi errado aqui, aí não aparece mesmo. Wix Window Frontend. Então aparece aqui já um autocomplete, né? Para você, já aparece a sugestão, então é só você selecionar. Esse Wix Window Frontend, a gente vai usar ele para abrir a nossa janela, o nosso pop-up. Tá? E o próximo módulo é o módulo Import Wix Storage, Wix Storage Frontend. E esse aqui eu já vou explicar para vocês como que você usa para que a gente precisa desse módulo aqui. Então, para cada elemento que a gente tem na página, esse elemento tem um ID. Por exemplo, eu cliquei na seção, a seção tem um ID, certo? Se eu clicar nesse elemento aqui de texto, ele tem um ID. A gente precisa criar o efeito de tirar o mouse na página. Então esse efeito de tirar o mouse seria esse mouse out, que é um evento que acontece quando o usuário tira o mouse do elemento onde nós colocamos esse evento. Então se eu criasse o evento aqui nessa seção, que é a seção 3, a primeira seção do meu site, quando o usuário descesse a página, então chegou aqui na segunda seção, ele tirou o mouse dessa primeira seção. Então essa janela já apareceria. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a janela apareça quando o usuário tirar o mouse da página e não de uma seção específica. Então eu preciso vir aqui em Tools ou Ferramentas, mostrar o painel de camadas e aí eu seleciono a página do meu site. Geralmente ele vai ter esse ID aqui, página Page 1. Tá? Então para você provavelmente vai ser o mesmo para cada página que você criar. Então eu preciso criar um evento de mouse out, que é quando o usuário tira o mouse da página, e eu faço isso selecionando a página, digitando cifrão W, parênteses, aspas, hashtag, e aí eu digito o ID do elemento que é page 1. Ponto on mouse out, abro parênteses duas vezes,
depois do segundo parêntese fechado, eu vou colocar o sinal de igual, uma setinha, isso aqui se chama arrow function. Tá aí a função vai acontecer, aquilo que eu quero que aconteça vai acontecer dentro dessas chaves aqui. Então é aqui que eu vou digitar meu código. Então aqui eu já poderia, por exemplo, dizer para a janela abrir ao tirar o mouse da página. Então eu vou precisar chamar aqui agora o Wix Storage, aliás, Wix Window, front-end, ponto, open lightbox, abro parênteses, e aí entre aspas eu coloco o nome da minha lightbox, que não vai ser o mesmo nome da sua provavelmente. Então vem aqui nas páginas e menus, vem em lightbox, e aí a sua lightbox vai estar com o nome. Você pode alterar o nome dela aqui, certo? Em rename, e aí você dá o nome que você quiser. O nome que estiver aqui é exatamente o mesmo nome que você vai colocar aqui na sua lightbox. Tá? Então aqui, ó, isso já vai estar funcionando. Vou dar um preview aqui para a gente ver. Ok? Então assim que eu saio da página, a lightbox aparece. Ok? Mas qual que é o problema aqui? Se eu fechar a lightbox e sair de novo, tirar de novo o mouse da página, a lightbox vai aparecer de novo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela apareça apenas uma vez, senão o usuário vai ficar de saco cheio do nosso site mostrando isso aqui toda hora, né? Então, para que essa janela apareça só uma vez, só na primeira vez que o usuário tenta sair da página, aí é que a gente vai usar então, para eu voltar para aqui, ele está na página da Lightbox, por isso que não está aparecendo o código aqui. Para eu voltar, é só clicar aqui em modo de edição. Então agora a gente vai usar o outro módulo, que é o Wix Storage. E como que isso funciona? Bom, a gente usa esse módulo aqui para dizer para o navegador, para ele mostrar a janela, só se ela ainda não tiver sido mostrada. Tá, e como que a gente faz isso? A gente grava uma informação na navegação do usuário. E aí, se o navegador encontrar essa informação, aliás, se ele não encontrar, é que ele vai exibir. E que informação que a gente pode colocar aqui? A informação de que o anúncio foi mostrado ou não. Então, caso o anúncio tenha sido mostrado, eu vou digitar aqui Wix Storage Front-End, e aí eu tenho 3 formas de gravar a informação na navegação do usuário. Eu vou explicar como funciona cada uma dessas formas, mas eu vou escolher aqui o local, certo? Ponto set item. Então eu estou gravando, estou setando esse item ou a gravação no navegador do usuário. E aí eu preciso colocar aqui uma chave e um valor. Tá? Você não precisa entender exatamente como funciona isso, mas o que a gente vai precisar na verdade agora é apenas a chave. O valor eu vou digitar porque é obrigatório, então eu posso digitar uma chave e o nome eu dou o nome que eu quiser. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, anúncio mostrado. Ok? Anúncio mostrado. E aí eu preciso colocar uma vírgula e colocar aqui também um valor, que eu posso deixar até em branco. É vazio, na verdade, né? Certo? Aqui, o que acontece? Quando eu tirar o mouse da página, eu vou exibir o anúncio e depois vou gravar a informação que existe uma chave dentro dessa navegação do usuário chamada anúncio mostrado. Tá, isso ainda não quer dizer nada. Então aqui eu preciso agora criar uma condição dizendo que se essa chave não existe no navegador, aí sim eu mostro o anúncio. Então eu vou criar uma condição usando if, se diferente, tá? Eu vou escrever primeiro e depois eu explico o que isso quer dizer. E aí eu vou usar o Wix Storage Front-End, mais uma vez, usando a navegação local. E agora, ao invés de set item, que era para gravar o item, eu vou usar o get item, que é para ler o item, ou ler a gravação, certo? E aí, mais uma vez, eu abro parênteses, eu já tinha aberto? Não, tá certo. E aí, eu vou colocar aqui qual que é o item que eu quero verificar se não existe na navegação. E é o mesmo que eu escrevi ali embaixo, que é o anúncio mostrado. E aí aqui eu preciso abrir chaves para dizer que
Se essa condição aqui for atingida, aí sim essas coisas vão acontecer. Então eu vou formatar aqui o código. E agora só para explicar melhor para vocês, então aqui eu estou dizendo que se eu tirar essa exclamação, eu estou dizendo aqui que se existir na navegação local do usuário um item ou uma chave chamada anúncio mostrado, só se isso aqui for válido, se isso existir, é então que eu vou abrir a janela, a Lightbox, e aí vou gravar essa informação na seção do usuário, tá? Na navegação do usuário, na verdade. Então, na verdade, eu quero que isso se inverta. Então, eu quero que, caso essa chave não exista na navegação do usuário, a janela seja mostrada e a chave passe a existir. Então, quer dizer que na próxima vez que o usuário navegar pela página, agora essa informação existe. Então, essa condição aqui não vai ser atingida e a janela não vai ser mostrada. Tá? E qual que é a diferença de navegação local para seção ou para memória? As três opções que a gente tinha ali. Então, aqui na documentação da Velo, nós temos os três tipos de storage, né, ou de armazenamento. Então, armazenamento local, os dados nunca expiram mesmo se o visitante fechar a página. Tá? Então, quando o visitante reabre ou abre novamente a página depois, os dados ainda podem ser resgatados. Então, os dados ainda vão estar lá para você poder usar. Essa é a navegação local. Então, nesse caso, a gente usou o local e esses dados não vão expirar. Tá? Então, mesmo que o usuário feche a página e ele entre no site de novo, quando ele for tentar sair, a janela não vai aparecer de novo, porque os dados ainda vão estar lá. Esses dados aqui eles só vão sumir se eu limpar o cache do navegador, os dados do navegador. A gente tem a gravação em sessão, o armazenamento em sessão, e aí os dados que a gente grava lá ficam disponíveis enquanto o visitante, ou enquanto a sessão do visitante está ativa. O que isso significa? A sessão acaba quando o visitante fecha a janela do navegador, ou então ele fecha a janela do navegador ou a própria janela aqui, né? Fecha toda a navegação. Quando a sessão termina, todos os dados eles são perdidos. Então, se o visitante fechar a aba ou fechar a janela e voltar para o site de novo, então aí a janela vai ser mostrada de novo porque os dados não estão mais lá gravados. E por último, a gente tem a gravação em memória. Então, os dados gravados ou armazenados na memória ficam disponíveis enquanto o visitante não recarrega ou fecha a página. Tá? Quando ele faz isso, os dados são perdidos. Tá? Então, recarregar ou restaurar a página apaga os dados gravados. Então, aqui, poderia dizer que a gente pode usar tanto local, que foi o que nós usamos lá, que aí os dados não expiram, então mesmo que a pessoa feche a janela, o navegador, e volte para o seu site, a informação, o Lightbox não vai ser mostrado de novo, ou então talvez a memória, né, que aí se o visitante ou usuário der um refresh, se ele recarregar a página ou se ele fechar e abrir de novo, a informação aparece novamente. E aí você decide qual que você quer usar. Independente disso, se você optar por usar a seção ao invés do local, então você tem que alterar tanto aqui quanto aqui, tá? Só para a gente ver isso funcionando, vou colocar aqui no preview. Então olha só, estou com o mouse aqui na página e não tem nada gravado, não tem aquela informação de anúncio mostrado gravado no meu navegador. Ele vai verificar, se não tiver, é para mostrar a janela. Então eu vou tirar o mouse da página. A informação é mostrada. Nesse momento, ele mostrou a janela e também gravou a informação no navegador. É por isso que agora, mesmo que eu tire o mouse,
Ah, legal, obrigado. Então vamos ver o que está errado aqui. Então não era para aparecer a janela. Significa que eu devo ter escrito algo errado aqui na... Deixa eu ver, local, anúncio mostrado. Anúncio mostrado. É provável que eu precise digitar um valor aqui para essa chave. Então vou digitar qualquer coisa aqui, vou colocar um sim. E vamos ver se agora está funcionando. Tá, então tirei o mouse da página. Mostrou a janela. Gravou aquela informação na seção. Tirei o mouse novamente. E agora não mostrou mais a janela, porque a informação está gravada. Espero que tenha dado para entender bem como fazer, mas é de forma mais simples. É só você copiar ou escrever esse código aqui na sua área de código que vai dar certinho. Só confere se o ID da sua página é realmente page 1 e também coloca o nome exato aqui da sua janela, certo? Então espero que esse vídeo tenha ajudado. Só lembrando que eu presto serviços de desenvolvimento de site usando o Wix Studio e também serviços de programação usando o Velo. Se você precisa de um site ou precisa de alguma funcionalidade que não existe de forma nativa no Wix, entre em contato, as informações estão aí abaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.